Oi pessoal, estou aqui de novo para gravar a segunda parte da aula, que é a parte sobre pâncreas. A gente vai aprender sobre insulina, glucagon, que são os principais hormônios que vão atuar através dele. E é isso, espero que aproveitem. Se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Se puderem enviar a dúvida de vocês no grupo de monitoria, seria legal para que todo mundo pudesse aprender junto, né? Então é isso, façam um bom proveito. Vamos lá então. Vamos falar sobre fisiologia do sistema endócrino, mais especificamente sobre o pâncreas. Aqui está um pouco de uma imagem para vocês entenderem a posição anatômica de aonde que fica essa glândula. Aqui é o esôfago, então, o estômago, duodeno, ele fica aqui, ó, atrás do estômago. Tá? Numa ponta, a gente vai ter o C do duodeno. E na outra ponta, a gente tem essa outra estrutura aqui, que é o baço, tá? E ele vai ficar lá atrás, ó. Em anatomia, quando vocês tiverem esse conteúdo, vocês vão entender também a influência dos cânceres de pâncreas com o duodeno, com as vias biliares e tal. É um assunto bem legal, bem interessante, né? Mas, e aqui, ó, o pâncreas, ele tem função endócrina e exócrina. A gente vai se focar aqui na endócrina. Só dar uma passada rápida na função exócrina dele. É o seguinte, tem aqui alguns ductos e eles vão desembocar aqui dentro o conteúdo do pâncreas exócrino. Então, por isso, tá? Ele vai expelir o conteúdo exócrino dentro de uma cavidade, de uma víscera aqui, tá? Essa é a função exócrina dele. A função endócrina, então, vai ser feita por essas células aqui, as células alfa, beta e delta. Só para terminar esse slide, lembrar que eles são inervados por neurônios adrenérgicos, colinérgicos e peptidérgicos, tá? Vamos lá. Como eu comentei, existem essas células aqui dentro dele, tá? Vocês podem reparar aqui que as alfas ficam do lado de fora, predominantemente, e as beta ficam mais por dentro, né? E meio que espalhado ficam as delta. As células beta, só engrossar aqui um pouco. As células beta vão produzir insulina. 65% do pâncreas endócrino é composto por células que produzem insulina, que são as células beta. 20% dessas células são do tipo alfa, que vão produzir glucagon. 10% delas são do tipo delta e vão produzir somatostatina. Essa aqui é menos relevante para o estudo de agora, tá? Tem uma relevância, mas não é tanto assim. A gente vai se focar muito na questão de insulina e glucagon. E 5% destas células secretam polipeptídeo, no caso, se A está errado. Pancreático. Pâncreas endócrino secreta insulina e glucagon, que são hormônios peptídicos. Deixa eu fazer bonito aqui. Peptídicos. Eles são produzidos nas ilhotas pancreáticas, nas ilhotas de Langerhans. Não sei se vocês já tiveram aula de histologia sobre isso, eu acredito que não, se eu não me engano é no segundo semestre. Isso aqui é uma lâmina histológica que vai mostrar, então, essas partes são de glândulas exócrinas do pâncreas, que vão produzir, então, as secreções pancreáticas que vão para o duodeno.
E essa parte mais clara aqui é a tal da ilhotas de Langerhans. É isso aqui, essa parte mais esbranquiçadinha aqui. Ó, aqui tá a definição. As células beta são ligadas por junções comunicantes, as células alfa também são. Elas se comunicam para alterar a secreção de acordo com a necessidade. A célula beta vai produzir insulina e a alfa vai produzir glucagon. E para uma saber que tem que produzir determinada substância ou não, elas precisam saber o que está acontecendo entre elas. Porque a secreção de glucagon vai depender também do quanto de insulina e glicose tiver no organismo. Então, ela precisa ter esse feedback para saber o que está acontecendo. Então, por isso que elas se comunicam. Vamos falar sobre o glucagon. O glucagon é produzido pelas células alfa. Ó, coloquei um alfa bem grandão aqui. E ela é estimulada por jejum, redução de glicose no sangue, aumento da concentração de aminoácidos, especialmente a arginina, colecistocinina, agonistas beta-adrenérgicos e acetilcolina. Tem uma informaçãozinha aqui a mais, tá? O AA significa aminoácidos, tá? Isso aqui não é tão importante, mas eu coloquei aqui para não faltar para vocês, tá? Mas geralmente não se pede isto. A questão de polipeptídeo de cadeia linear simples com 29 aminoácidos. Tá? O que mais interessa é isso aqui, ó. Quando que ele é secretado. Eu coloquei aqui uma figura para que vocês consigam associar o conhecimento a um personagem, assim como eu fiz lá na monitoria de adrenais, que eu coloquei aquela figurinha. Aqui eu também inventei um personagem pro glucagon. Né? Aqui botei um mexicano aqui, falando glucagon, né? E ele tá segurando uma pistolinha aqui. Ele tá segurando uma pistolinha porque ele tá pistola, ele tá bravo. Por que ele tá bravo? Porque ele tá com fome. O que acontece quando a pessoa tem fome? Os níveis de glicose caem. Deixa eu escrever aqui, glicose. Quando os níveis de glicose caem, ele fica estressado, ele fica com fome. O que acontece em níveis de estresse com alguns hormônios? O cortisol vai aumentar. Deixa eu botar aqui, cortisol. Tá? Então, ele tá pistola, ele tá bravo. Por quê? Porque ele tem fome, né? Baixou a glicose sanguínea dele e o cortisol tá alto. Lembram o que faz o cortisol no organismo? Ele tem a função de aumentar a glicose no plasma sanguíneo. Então, ele já vai ativar algumas vias para que a glicose seja produzida, porque não está entrando, então o organismo vai ter que produzir por conta a sua própria glicose. E quem está envolvido nesse trabalho também é o glucagon. Então, vocês têm que memorizar que o glucagon tem a ver com fome, tá? E tem a ver com cortisol também, que ele vai ajudar no aumento de glicose sanguínea. Então, esse personagem aqui é para vocês lembrarem de algumas coisas, né? Glucagon por causa do sotaque, né? Glucagon, sei lá, achei que ia ajudar. E a pistola aqui para saber que ele tá pistola, ele tá bravo, porque ele tem cortisol alto e ele tá com fome, tá? Então, glucagon, redução de glicose no sangue, isso aqui é bem importante, tá? Provavelmente várias questões que tiver essa questão de glucagon aí vai falar sobre hipoglicemia, sobre alguma situação de jejum, né? Ou alguma alimentação que seja pobre em carboidratos também. Então, tudo que envolve essa questão, vocês lembrem do glucagon envolvido. Vamos lá. Olha aqui. O fígado é o tecido alvo primário do glucagon. Ele vai fazer, então, gliconeogênese, neo de novo. Vai fazer glicose de novo.
e glicogenólise, ele vai quebrar o que tem de glicose no próprio fígado, tá? Algumas questões também dizem que isso acontece no músculo, mas vocês lembrem que aqui é principalmente no fígado, tá? O músculo não acontece tanto, que eu me lembre. A liberação também é estimulada por aminoácidos. Isso evita a hipoglicemia por estimular a produção de glicose hepática. É assim, ó, quando tu tá numa dieta pobre em carboidratos, dieta cetogênica, low carb, por exemplo, tu tá ingerindo pouca glicose. Se tu ingere pouca glicose, tu tá produzindo menos secreção de insulina, que é a chave para que entre glicose nas células. Então, a gente precisa estimular o glucagon para que ele faça mais glicose do que o que a gente conseguiu ingerir, porque ainda assim é pouca glicose que a gente comeu, então a gente precisa produzir do próprio corpo. Então, ele vai mobilizar gordura e proteínas para que seja feita essa glicose. Então, lembrem que quando a gente come uma dieta rica em proteína e gorduras, não necessariamente não vai secretada insulina, tá? Vai ser secretada insulina e glucagon para que seja feita então mais glicose e as células tenham alimento, elas consigam comer, né? Algumas coisas que inibem o glucagon, a insulina. Se a insulina vai ser secretada, é porque existe níveis bons de glicose na corrente sanguínea. E se existe glicose na corrente sanguínea, a gente vai ter combustível para as células. Então, a gente não precisa mobilizar outros tecidos do organismo para a produção de nova glicose. Então, o glucagon vai ficar mais baixo por causa disso, porque eu não vou precisar usar, eu não vou ter estresse, eu vou ter comida que chega para as células. Então, a insulina tem o poder de inibir o glucagon. Somatostatina também, aumento da concentração de ácidos graxos e cetoácidos, tá? Também tem essa capacidade de inibir o glucagon. Aqui tem uma tabelinha que vocês podem ler mais informações sobre o glucagon, tá? Mas eu vou passar aqui rápido para que esse vídeo não fique tão longo como ficou o outro que eu fiz, que eu imaginei que ia durar menos e durou 1 hora. Mais uma informação sobre o glucagon. Ele aumenta a lipólise, quebra de gordura, né? E inibe a síntese dos ácidos graxos, o que também desvia substratos para a gliconeogênese. Então, na falta de glicose no organismo, eu vou usar reservas para produzir a glicose, né? Então, o glucagon está envolvido nisso. Ele é um hormônio legal para quem quer perder peso, né? Porque ele vai mobilizar gordura para a produção de glicose. Interessante. Aqui também fala sobre os exercícios físicos e o poder que eles têm de aumentar o glucagon. O glucagon, ele vai estar alto aqui, numa situação em que a glicose estará mais baixa. Na medida que a glicose do sangue vai subindo, aqui, o glucagon vai descendo, tá? Então, é diferente as proporções aqui. Mais glucagon, menos glicose. Mais glicose, menos glucagon. É isso. Trouxe aqui uma tabelinha, porque de vez em quando aparece isso em provas também, tá? Mas essa aqui tá bem tranquila de entender, bem facinho. Insulina, tá? Esse aqui é muito importante. Insulina. Basicamente, a maioria das questões são sobre insulina, porque ela tem muita relação com diabetes, que é uma doença muito importante, que tem uma prevalência muito alta. Aqui eu coloquei um beta bem grandão para vocês lembrarem que ela é produzida pelas células beta pancreáticas. E aqui também eu acabei botando um peixinho, para quem conhece, esse aqui é o peixinho beta, para lembrar também. Tá? Não tem nada a ver com o conteúdo, é só porque o nome do peixe é beta também. É para lembrar da insulina, tá? A insulina é estimulada por glicose,
Quando a gente come algum açúcar, vai virar glicose no sangue, então a gente vai estimular a secreção de insulina. Aumento da concentração de ácidos graxos e cetoácido. Isso aqui estimula a insulina, e vocês lembram que no slide anterior dizia que inibia o glucagon. Geralmente é assim, uma coisa que funciona para um dos hormônios funciona ao contrário para o outro, tá? Na maioria dos casos, alguns casos nem tanto. O aumento da concentração de aminoácidos também tem o poder de aumentar a insulina. Então, se tiver uma questão dizendo, se eu comer só carne, eu não vou ativar a insulina. Não é bem assim, ele vai aumentar, porque o aumento da concentração de aminoácidos também faz a insulina subir. Glucagon, concentrações de glucagon têm o poder de ativar a insulina também, que é como a gente comentou, as situações de jejum, vamos fazer gliconeogênese. Essa glicose que foi feita pelo próprio organismo vai fazer um pouco de secreção de insulina, porque a insulina é como se fosse uma chave da célula, para que essa célula consiga receber a glicose. Não adianta ter só glicose na corrente sanguínea, ela não vai entrar na célula se não tiver a chave, que é a insulina, tá? A insulina é a chave para que a glicose consiga entrar na célula. Cortisol também vai ter o poder de ativar a insulina. Lembra que o cortisol vai ser secretado com o objetivo de produzir glicose. Então, ele vai produzir glicose e ela vai precisar da chave para poder entrar na célula, né? O peptídeo insulinotrópico glicose dependente, o GIP, também tem como efeito aumentar a insulina. O potássio também. Potássio também é interessante, tá? De vez em quando tem questões que falam sobre níveis de potássio sanguíneos e eles vão indicar algumas condições de algumas doenças que eu vou explicar daqui a pouquinho. Estimulação vagal, acetilcolina. Fármacos, isso aqui também não é tão importante, tá? Geralmente não se pede sobre isso. Eu coloquei porque a tabela falava também sobre isso, mas não se preocupem. A obesidade também faz com que a insulina seja secretada com mais intensidade. Isso aqui também vai ser importante para a gente entender os tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Tá? A obesidade aumenta níveis de insulina também. Vamos lá. A insulina é inibida por redução da glicemia, pelo jejum, exercícios, somatostatina, agonista alfa-adrenérgicos. Isso aqui também, diazóxido. Já vou riscar aqui, não é tão importante, não costuma aparecer, tá? Vocês reparem que isso aqui é completamente o oposto do glucagon, né? Todas essas condições têm o poder de aumentar glucagon. No caso da insulina, elas são inibitórias. Aqui já dá para ter uma ideia um pouquinho melhor de como funciona o jogo entre elas. Aqui também tem mais uma tabelinha. Como eu disse, costuma aparecer em provas algumas tabelas. Vamos ver aqui a relação, ó. Isso aqui, essa linha verde, se refere à concentração de insulina, tá? Essa linha pontilhada aqui se refere à concentração de glicose. Vocês podem reparar que o desenho das duas aqui é praticamente o mesmo, ó. Ela vem, sobe e desce. A concentração de glicose é a mesma coisa, ela vem, sobe e vai descendo, tá? E geralmente assim, a insulina tende a fazer o mesmo desenho gráfico que a glicose. Se vocês repararem a linha vermelha aqui, ela faz exatamente o contrário. Quando ela tá alta, a glicose tá baixa. A glicose vem aumentando, o glucagon vem descendo. E assim elas vão fazendo sentidos opostos. Insulina, sentido igual ao do glicose. O glucagon tem o sentido oposto da glicose, nessas tabelas aqui. Aqui eu trouxe mais uma tabelinha também que eu achei interessante, que faz um resuminho de alguns conceitos sobre insulina, tá? E também vou deixar para que vocês leiam com mais atenção para o vídeo não ficar tão longo.
Esse desenho aqui vai mostrar uma coisa bastante importante para vocês e que costuma cair não só nas provas de fisiologia, como nas de bioquímica. Não sei se vocês já tiveram isso em bioquímica, tá? Vai ter, eu acho que no segundo semestre, talvez, não lembro bem. Não, no primeiro, a gente teve no primeiro semestre. Sobre o GLUT4. Lembrem do GLUT4, ele é muito importante nas questões de insulina, recepção de insulina pela célula e até sobre a questão de definir que tipo de diabetes a pessoa tem, se é o tipo 1 ou se é o tipo 2. Diabetes mellitus eu tô falando, tá? Porque existem alguns outros tipos de diabetes. Do tipo mellitus existe 2 tipos. Então, aqui temos o líquido extracelular e essas moléculazinhas aqui são glicoses, né? Aqui a gente tem um receptorzinho, que esse é o de insulina, tá? Ele tá aqui esperando a insulina chegar. Isso aqui representa músculo esquelético em repouso ou tecido adiposo. Aqui é uma proteína transportadora de GLUT4. São GLUT4. Vamos lá. Na segunda figura, a gente consegue entender um pouco mais da dinâmica. Esse amarelinho aqui é insulina, tá? Descobri insulina. Aqui, insulina. Ele veio e se ligou no receptor. O receptor vai mandar um sinal lá para dentro da célula, dizendo, gente, a gente já tem glicose lá fora, se vocês quiserem, subam e busquem. Então, aqui ele recebe esse sinal, chegou glicose lá em cima, gente, vamos lá buscar. Quem vai buscar a glicose? GLUT4. O GLUT4 é que vai buscar a glicose lá em cima, tá? Ele que vai receber a notícia de que existe glicose, quem vai dar a notícia é a insulina, e ele vai lá em cima, vai ser expressado e vai pegar a glicose para dentro da célula, tá? Então, a insulina avisa a célula que existe glicose lá fora. A célula fica avisada de que existe e manda o GLUT4 buscar. Então, o GLUT4 vai lá e busca a glicose e traz para dentro da célula. Essa é a dinâmica, basicamente, tá? Não é difícil, não. É bem de boinha. Bem de boinha. Nessa outra figura, a gente vai entender a dinâmica dentro dos hepatócitos, tá? Hepatócitos, células do fígado, tá? Olha, elas usam o GLUT2, hepatócito. Só que é diferente, porque a GLUT2 vai transportar para fora a glicose que o fígado fez. Ó, gliconeogênese, tá? Quando o fígado faz glicose, ele é secretado para fora do órgão através do GLUT2. Ó, aqui é o plasma, o líquido extracelular que tá para fora, e a glicose aqui tá muito baixa. Aqui foi produzida a glicose para que do lado de fora fique mais suprido de glicose. Então, o GLUT2 vai fazer esse transporte do hepatócito, da glicose do hepatócito para fora da célula, né? Isso em situações de jejum, principalmente, tá? Isso aqui é a dinâmica do jejum, quando precisa ser feito o aporte glicêmico que não ocorreu por meio da alimentação. Nessa outra figura aqui, a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o que acontece, só que desse caso, quando a gente se alimenta, aí a glicose fica em alta aqui no meio extracelular, tá vendo que aqui tem um montão? Aqui tinha pouquinho, né? Aqui então tem que sair, e nesse outro caso dessa figura aqui, a glicose vai entrar no fígado para produzir as reservas de novo. Então vem de novo a insulina, lembra? A insulina é a chave que avisa, né? É o informador da célula. Ele vai lá dizer que, gente, existe glicose do lado de fora, saiam para pegar. Então, vem aqui o GLUT2, no caso do tecido hepático, e faz o transporte de glicose para dentro do fígado, dos hepatócitos, tá? Então, é assim. Lembrem aqui que o GLUT4, ele se refere a músculo esquelético em repouso ou tecido adiposo, e aqui a gente está falando de hepatócitos. Então, a gente está falando de GLUT2, tá?
Deixa eu ver, vamos lá. Aqui tem mais algumas informações sobre a insulina. Ela aumenta o transporte de glicose no tecido adiposo por aumentar a formação do GLUT4, que a gente falou agora há pouco sobre o GLUT4, tá? Ele aumenta a formação de GLUT4. É assim, ó, a célula, ela tem aquela propriedade de up ou down regulation, né? Que fala o quanto que esses transportadores vão ser expressados ou não. Existe uma variação de expressão de GLUT4 das células, que vai ser explicada também mais adiante. O transporte de glicose no músculo aumenta. Dei uma gaguejada aqui. Então, a insulina aumenta o transporte de glicose no músculo por aumentar a formação do GLUT4. É a mesma coisa, né? Só que aqui a gente está falando de músculo e aqui a gente está falando de tecido adiposo. É a mesma informação. Então, a insulina aumenta a produção de glicogênio hepático e muscular. É isso aí, ela vai aumentar esses dois. A insulina aumenta a captação de aminoácidos e proteínas no músculo, também. A insulina aumenta a captação de potássio pelas células, diminuindo o potássio sanguíneo. Essa última informação aqui também vai ser bastante importante para algumas situações de doenças que eu vou apresentar mais adiante. Lembre, insulina, captação de potássio pelas células. Vamos falar sobre diabetes. Diabetes é muito importante saber. A diabetes mellitus, especificamente, fala sobre aumentos de glicose sanguínea. O mecanismo com que ocorre esse aumento de glicose sanguínea vai diferir de acordo com a diabetes tipo 1 e tipo 2, tá? Na tipo 1, o aumento de glicose sanguínea aumenta porque não existe insulina no organismo. A insulina é a chave da célula, que vai avisar a célula que existe glicose do lado de fora, então ela vai ter que expressar o GLUT4 para buscar essa glicose. Só que sem insulina, a célula não fica sabendo que existe glicose do lado de fora, então ninguém lá de dentro da célula vai buscar a glicose. Então, se falta insulina, a glicose fica lá no meio extracelular sem que ninguém busque ela. Então, o aumento da glicose sanguínea ocorre por isso, por falta também de captação da glicose. E também pode acontecer por menor expressão de GLUT4, que é o que ocorre na diabetes mellitus. Isso é aquela história da down regulation, up regulation, dos receptores. Nesse caso, do tipo diabetes 2, existe tanta insulina o tempo todo sendo emitida pelo organismo que o organismo fica pouco sensível a ela, tá? Tá tendo tanta insulina que a célula diz, gente, tá sendo avisado o tempo inteiro que tem glicose lá. Então, eu vou expressar menos para que a célula capte menos glicose para dentro dela, porque a glicose demais dentro da célula também faz mal. Tem um mecanismo lá que explica sobre o porquê que pode ser maléfico excesso de glicose. Então, para fazer uma autoproteção de tanta insulina que existe lá de fora, vai ser expressado cada vez menos GLUT4, para que menos glicose seja captada. E só uma curiosidade aqui, essas diabetes mellitus produzem urina doce. Era um tipo de detecção de diabetes dos antigos, de pessoas lá muito na antiguidade. Eles detectavam que existia açúcar na urina, então a urina fica mais doce. Quer dizer que está saindo glicose através da urina. Só para lembrar, isso aqui também tem uma relação legal. Legal não, né? Legal assim de fazer relação, mas para quem tem não é legal. Quem tem diabetes tem muita chance de ter mais infecção urinária, porque tem muito açúcar no trato urinário.
e bactéria adora açúcar. Então, a prevalência de infecção urinária nos diabéticos é maior por conta disso. Só uma curiosidade, né? Vamos falar sobre diabetes tipo 1. A tipo 1, ela, como eu comentei, deficiência de insulina. Existe uma deficiência de insulina. As células beta pancreáticas foram destruídas por algum motivo. Geralmente o motivo é autoimune. O próprio organismo vai destruir essas células. E o que as células beta pancreáticas fazem? Insulina. Então, se morreu a célula beta, não vou ter insulina. O que isso implica na saúde? Implica que eu não vou ter mais a chave das células que avisa as células que existe glicose do lado de fora. Se a célula não fica sabendo que existe glicose do lado de fora, ela não vai captar. Ela vai passar fome, porque ela não vai buscar glicose. E a glicose vai ficar em excesso do lado de fora. E isso é um problema muito sério. Então, diabéticos do tipo 1 são propensos à cetoacidose. Isso é um tipo de complicação que acontece com bastante frequência em diabéticos tipo 1, que eu vou explicar mais adiante. Geralmente se manifesta na infância. Esse tipo de diabetes, a pessoa meio que vai descobrindo na infância que ela tem. Então, por isso também eu botei uma foto de uma menininha fazendo uso de injeções de insulina. Como eu coloquei aqui, as injeções de insulina são obrigatórias nessa situação aqui. Porque eu não tenho insulina, as células não vão ficar sabendo que tem glicose e elas vão passar fome. Eu sou obrigada a injetar insulina no organismo para que ocorra essa dinâmica correta da glicose. E acaba sendo bem chatinho porque tem que ficar medindo como é que tá a glicemia para aplicar insulina e vários cuidados devem ser feitos por causa dessa doença. É uma doença para a vida toda, né? Aqui também tem uma informação sobre a cetoacidose diabética, que é o que mais acontece na diabetes tipo 1. Eu vou ler essa informação aqui porque é bastante importante, tá? Deixa eu pegar o marca-texto. A cetoacidose diabética resulta de uma falha absoluta relativamente grave de insulina. Falta de insulina. Que produz um estado de inanição em nível celular. Para quem não sabe, inanição é não comer. Não comer. Ou não se alimentar. Enfim, inanição em nível celular. A célula passa fome porque não está comendo glicose. A neoglicogênese é estimulada mesmo diante da falha de utilização da glicose. O corpo vai entender, a célula está passando fome, então o corpo vai entender que não existe glicose, que ele precisa produzir mais. Então quer dizer que vai ser estimulada a neoglicogênese. Eu já tenho glicose demais no organismo, mas o organismo acha que não tem, porque a célula não está absorvendo. Então vai produzir neoglicogênese. Então, além de ter muita glicose no organismo, vai ser produzido mais ainda, né? A hiperglicemia e a cetoacidose causam uma profunda diurese osmótica e deslocamento de líquidos em massa. A pessoa vai desidratando aos poucos, né? Aos poucos, e isso acaba sendo grave, né? A diurese e a acidose causam distúrbios eletrolíticos graves, com perda de sódio, de potássio, magnésio e fosfato. Acidose, desidratação, hiperosmolaridade e deficiência de insulina podem levar correntes de potássio para o espaço extracelular. Potássio para o espaço extracelular. O que vai dizer? Na verdade, o potássio vai estar muito pouco dentro das células e vai estar em excesso do lado de fora das células. Então, o que isso quer dizer? Essa informação que é importante de vez em quando aparece também em prova, tá? Se tiver potássio sérico alto, quer dizer que o corpo está sofrendo algum tipo de cetoacidose, né? Nesse contexto aqui de diabetes do tipo 1.
Então, se alguma questão aparecer ali níveis de potássio acima do normal, vocês considerem essa questão aí de cetoacidose diabética, tá? Vamos lá. Por isso, os pacientes podem ter significativa hipercalemia. Aqui eu passei hipercalemia, tá? Que é o potássio alto no organismo. Esse tá meio esquisito, mas enfim, é hipercalemia, tá? Que é potássio em alta. Hipercalemia sérica no momento da apresentação, apesar dos maciços déficits de potássio corporal. Foi o que eu disse, o potássio está saindo das células, as células estão sofrendo com falta de potássio, mas no plasma vai aparecer muito potássio, tá? Vai ser uma coisa meio contraditória, mas é justamente assim que funciona, né? Pode haver náuseas e vômitos intensos, enquanto o quadro clínico pode ser ainda mais obscurecido por perturbações eletrolíticas e ácido básica sobrepostas. Então, assim, é uma situação bastante grave a cetoacidose diabética, tá? Geralmente, uma das maiores complicações que se trata pela diabetes, assim, de forma mais rápida que acontece é a cetoacidose, tá? A diabetes tipo 2 tem muitas complicações, mas urgentes mesmo é a tipo 1 que causa. Deixa eu pegar aqui o próximo. Gente, aqui tem um texto ainda sobre diabetes tipo 1. Eu vou ler e vou explicando para vocês, porque eu entendo que é importante esse texto, tá? Vamos lá. Na ausência de insulina, a glicose permanece no sangue, causando hiperglicemia. Foi o que eu disse até agora. O fígado, impossibilitado de metabolizar a glicose, inicia um processo de estado de jejum das vias da glicogenólise e da gliconeogênese. A ativação de ambas as vias produz quantidade adicional de glicose a partir de glicogênio, de aminoácidos e de glicerol. Foi o que eu comentei há pouco, né? Apesar de ter muita glicose no organismo, ele entende que não existe, então ele vai lá produzir mais ainda. Quando o fígado coloca toda essa quantidade de glicose no sistema circulatório, a hiperglicemia aumenta significativamente. A hiperglicemia diabética promove o aumento da osmolaridade no sangue e cria um estado conhecido como hiperglicemia hiperosmótica. A glicemia plasmática pode ser maior que 600 a 1.200 mg por decilitro e a osmolaridade atinge valores entre 330 e 380 miliosmoles. A osmolaridade elevada estimula a secreção do hormônio vasopressina, ADH. Vocês já estudaram isso na prova anterior, que me lembro, né? É isso, quando o organismo vai desidratando, eu vou precisar trabalhar com pouco volume sanguíneo. Então, eu vou ter que fazer uma pressão dos vasos sanguíneos para que eles trabalhem numa pressão normal, né? Vou ter que fazer uma diminuição do calibre deles para que eles trabalhem de forma fisiológica com pouco volume de sangue que eles têm. A pessoa faz muito xixi, eu vou precisar fazer essa pressão aqui. Então, por isso que vai ser feito a secreção de ADH, porque vai diminuir os líquidos corporais. Então, isso é uma resposta hormonal de esforço do organismo em conservar a quantidade de água corporal e manter a osmolaridade em níveis normais. Vamos lá. Legais, tá? Para que vocês deem uma olhada, que também costuma aparecer em prova. Lembrem que essa é uma parte importante, tá? pH normal do organismo é entre 7,35 e 7,45. Se na prova aparecer alguns níveis diferentes desses, vocês vão entender como alcalose ou acidose. A acidose ou a alcalose, tá? Então, fiquem atentos, tá? De vez em quando tem questão dizendo, chegou um paciente lá no postinho que tava com pH lá do organismo em 7,11. O que é um 7,11? É ácido. Então, ele vai estar sofrendo, num contexto de diabetes, uma cetoacidose, né? Então, é importante saber. E também aqui, ó, se tiver mais acima,
vai ter a relação lá com o conteúdo anterior de adrenais, tá? Porque às vezes acontece a alcalose metabólica quando existe uma secreção de aldosterona diferente do que deveria ser o ideal, tá? Então, fiquem atentos a esses valores. Os valores normais de potássio, vocês vão ter que verificar de acordo com os valores de referência que vai ser fornecido na questão, porque eu já verifiquei em uns 3 livros e os valores de referência mudam um para o outro, tá? Então, confiem naquilo que for colocado na prova como valor de referência. Daí vocês analisem se tiver acima ou se tiver abaixo. Se tiver acima, vocês lembrem que a insulina tem a função de baixar o potássio plasmático. Então, se o potássio estiver muito alto, quer dizer que está faltando insulina. Por que está faltando insulina? Daí, então, vocês vão entendendo conforme a questão se desenrola. Vamos lá para o diabetes tipo 2. Ele está relacionado a hábitos não saudáveis, que é comer esse monte de porcariada numa frequência muito alta, tá? Doces vão estimular a secreção de insulina de uma forma muito intensa. E quando a gente come demais e com uma frequência muito grande, essa insulina vai ser disparada por muito tempo e por muita quantidade. Então vai fazer o quê? Down regulation de receptores de insulina. Ou de receptores de glicose, no caso, GLUT4. O GLUT4 vai ficar menos expresso porque tem tanta insulina o tempo inteiro que não precisa de tanto receptor, porque está o tempo todo entrando glicose para dentro da célula, tá? Então, isso aqui vai induzir uma downregulation de GLUT4. Geralmente se manifesta em adultos, porque ela é causada por hábitos. Então, até que dê tempo de um hábito provocar algum tipo de dano no organismo, às vezes leva tempo. Hoje em dia, já crianças pequenas estão tendo manifestação de diabetes tipo 2, mas não é para ser uma coisa normal, tá? O normal é uma pessoa mais idade ter. O ideal seria que ninguém tivesse, né? Porque é uma coisa que é completamente controlável. Claro que fatores genéticos têm relação, lembrem disso, fatores genéticos têm relação no aparecimento ou não de diabetes tipo 2, mas hábitos, predominantemente hábitos, têm o poder de ativar ou não o diabetes tipo 2. Nesse caso aqui, a insulina está em excesso, como eu falei para vocês, em excesso. No diabetes tipo 1 não existe insulina, no tipo 2 ela existe em excesso. Então ocorre uma regulação para baixo dos receptores de GLUT4, como eu falei para vocês. Então as células ficam insensíveis à insulina. A insulina está gritando na célula, só que a célula não quer mais ouvir, ela está cansada de ouvir de tanto que a insulina grita. Então ela começa a perder a sensibilidade. O tratamento do diabetes tipo 2, ela é feita com dietas e exercícios, né, que acabam ajudando na sensibilidade novamente das células à insulina. Em casos avançados demais, é feito o tratamento com insulina, tá? Existe essa opção aqui. É um pouco esquisita porque, eu tenho excesso de insulina, por que eu teria que colocar mais insulina? A questão é que quando existem níveis avançados de diabetes tipo 2, também se precisa usar insulina, tá? Aqui já tem um exemplo de questão que pode aparecer para vocês. Olha, um adolescente de 17 anos com diabetes tipo 1 é trazido pelos pais à clínica por causa da preocupação com cetoacidose diabética. Tipo 1, cetoacidose. Meu Deus, fiz uma baderna aqui, peraí. Ele passou por episódios anteriores de cetoacidose diabética. Quais sintomas são mais diagnósticos de cetoacidose diabética? Poliúria, polidipsia e fadiga. Hipotensão, desidratação, hálito frutado. Isso aqui poderia ser, tá? Mas tem algumas coisas que são mais específicas de cetoacidose. A gente tem que lembrar que cetoacidose pode acontecer porque tá faltando insulina no organismo, tá?
Se está faltando insulina no organismo, mesmo que a pessoa come, o que vai acontecer? Os níveis de glicose vão ficar muito altos no organismo. Vamos começar, então, circulando a hiperglicemia, tá? Vai acontecer cetose? Sim, por uma... Tem um textinho lá no início que fala sobre a produção de cetose, de corpos cetônicos. E como eu falei, também vai existir a acidose metabólica. Lembrem, o normal é ficar de 7,35 a 7,45. Se tiver diferente disso, diferente no sentido ácido, a gente detecta acidose metabólica. Provavelmente essa aqui é a resposta, tá? Porque é ela que é o que mais grita pra gente que tá acontecendo uma cetoacidose diabética. Aqui, ó, altas concentrações de insulina. Não pode ser, porque a cetoacidose é quando falta insulina. Vamos lá, tá? Aqui tem a resposta dela e o textinho explicando, tá? Eu não vou ler ela pra poupar tempo. Aqui tem uma outra questão, tá? Vamos lá. Um homem de 34 anos é trazido ao serviço de emergência apresentando um novo episódio de convulsão. Foi determinado que a etiologia dessa convulsão é provavelmente metabólica. Qual o diagnóstico mais provável? Vou colocar aqui ligeirinho para vocês, tá? Hipoglicemia. Hipoglicemia é um motivo bastante comum de convulsão. Lembrem disso na questão de, sei lá, glucagon e tal, né? Porque o glucagon ele é ativado em situações de jejum. Então, hipoglicemia, convulsão, glucagon. Lembrem, talvez, isso possa acontecer. Aqui tem uma explicação mais detalhada sobre a questão. Olha por que eu trouxe, porque fala sobre a hipoglicemia, que ela é uma complicação da insulina ou da terapia hipoglicêmica oral em diabéticos, tá? Se alguém estiver se tratando de uma forma errada, pode acontecer uma complicação desse nível, convulsão, né? Meio exacerbado, mas acontece também quando cai demais a glicose. Aqui algumas questões também um pouco mais abertas sobre esse assunto. Em qual tipo de diabetes é mais provável de haver defeito na via de sinalização para a insulina? Via de sinalização da insulina. Existe insulina no sangue. Se existe insulina, excesso de insulina. Excesso, né? O excesso é o quê? Diabetes mellitus tipo 2. E deficiência seria diabetes mellitus tipo 1. Então, defeito na via de sinalização, a gente pode pensar em tipo 2. Diabetes tipo 2, tá? Vou fazer resumo aqui para que vocês poupem o tempo. Mas aqui está explicando todo o porquê. Basicamente é porque via de sinalização se refere a diabetes tipo 2, porque é onde tem insulina, o qual o defeito se dá pelo processo de sinalização. Insulina é um hormônio proteico. Você esperaria encontrar o seu receptor na superfície da célula ou no citoplasma da célula-alvo? Vamos direto para a resposta. Moléculas sinalizadoras lipofílicas possuem receptores intracelulares. Lipofóbicas possuem receptores de membrana. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: moléculas lipofílicas intracelulares, porém, a insulina é um hormônio proteico, tá? Então, proteínas, sendo lipofóbicas, têm receptores de membrana, entendeu? Lipofílicas tem receptor lá dentro da célula, porque ele consegue se difundir pela bicamada lipídica e consegue já entrar dentro da célula sem precisar de receptor.
Já quem é proteico não consegue se difundir, então precisa de alguém que leve ela lá para dentro. Então é isso. Em qual tipo de diabetes os receptores de insulina estão mais provavelmente regulados para cima? Se está regulado para cima, é porque eles estão querendo que a insulina venha. Tá faltando insulina, então eu preciso colocar muitos receptores lá para cima para que se tivesse qualquer sinal de insulina, eles já conseguir pegar a informação e levar para a célula, para que a célula busque a glicose. Então, diabetes mellitus tipo 1, que é onde não tem insulina. Quando eu tenho pouca insulina, eu preciso de muitos receptores para que qualquer resquício de insulina seja buscada para que a célula consiga captar a glicose. Então, diabetes tipo 1, tá? Aqui, ó. Diabetes tipo 1. Aqui tá toda a explicação bonitinha sobre essa pergunta, tá? Por que a glicose não consegue simplesmente entrar nas células quando a concentração de glicose no sangue é maior que a concentração de glicose intracelular? Porque ela precisa de alguém que leve ela lá para dentro, né? Aqui já responde tudo, ó. Glicose lipofóbica. Como a gente comentou antes, se ela é lipofóbica, ela não vai se difundir sozinha pela camada bilipídica da célula, da membrana. Então, ela precisa de uma proteína de transporte. Então, é isso aí, tá? Ela usa proteínas. Lembrem do GLUT4. GLUT4, importante. Aqui, gente, eu fui colocando questões, tá? Dessa vez eu não vou ler cada uma delas, porque é assim, existe a questão aqui e a resposta está logo depois, tá? De cada uma delas. Vou só passar aqui para mostrar para vocês. Estas questões aqui, uma delas eu acho que eu peguei do livro da Linda, de questões, mas não achei muita coisa legal lá não, dessa vez. Mas no livro de perguntas e respostas do Gaito, eu achei muita coisa boa e muita questão assim que tem mais relação com o tipo de prova que é feito, tá? Procurei no livro de perguntas da Adri, também não achei tantas coisas específicas assim de diabetes, insulina e tal. Então eu acabei achando a maior parte do conteúdo de perguntas no livro do Gaito mesmo, tá? Se vocês não tiverem o livro, podem me pedir que eu passe para vocês. Se algum colega de vocês tiver esse livro e quiser passar o PDF no grupo, seria bem legal para todo mundo, tá? Então aqui é só para mostrar que eu separei as questões e fui colocando para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma delas, vocês podem me mandar então pelo grupo. E então vamos finalizar. Isso aí, gente. Obrigado de novo aí pela paciência. Estudem, vai dar certo, o conteúdo é legal, não é tão difícil assim quanto outros e vai dar tudo certo. Bom final de semana.